Olha, o Poder Judiciário de Sergipe aproveitou o mês dos pais para promover uma manhã de cuidados com a saúde voltada para os servidores. Muitos homens não se preocupam quando o assunto é cuidar da saúde, mas as ruas comprovam que isso vem mudando. Eu já tenho 58 anos e essa prática, a prevenção, é o melhor caminho que a gente tem, né? A gente não pode pensar na coisa, deixar acontecer, a gente tem que se prevenir, né? E a prevenção é o melhor remédio. Isso eu acho que é um tabu, principalmente aqui no estado de Sergipe. Eu sou sergipano, mas eu percebo isso, entendeu? Assim, você não tem que ter medo. Todo ano o check-up anual, né, cuidando de saúde, exames, hemograma, visitando o médico. E a esposa é nutricionista, então cuidando da alimentação bem direitinho. Buscando incentivar esses tipos de cuidados, o Poder Judiciário de Sergipe tem produzido campanhas de atenção à saúde dos homens. Para marcar o mês dos pais, foi realizada uma manhã de aferição de pressão arterial e exames de sangue e glicemia. Sempre minha pressão é normal. E esta é uma boa iniciativa da administração do Dr. Cesário, que faz bem para todos os homens, na verdade. Ou seja, todos os pais, né? Essa oportunidade é importante para nós como servidores. Se faz necessário, nós seres humanos, tomarmos o devido cuidado com base à saúde. E aferir a pressão, com certeza, nos ajuda a acompanhar e ver como é que vai estar o nosso estado como ser humano no dia a dia. Eu achei uma ótima oportunidade, né, o TJ colocar pra gente assim pela manhã, fazer todos esses exames. Achei uma oportunidade muito boa. A ideia é conscientizá-los sobre a importância dos exames preventivos. Não são todos que não gostam de fazer exame, né? Tem alguns que é o contrário, né? Chamados hipocondríacos, né? Que querem ficar sempre fazendo exames. Mas é uma forma, não é, da pessoa fazer uma avaliação, né, da sua condição de saúde. E o mínimo que nós podemos fazer no momento, não é esta avaliação, a dosagem da glicemia e a aferição, né, da pressão arterial. O Sergipe Justiça trata agora de um assunto preocupante, o feminicídio. O crime é motivado, na maioria dos casos, pelo machismo que coloca a mulher num lugar de inferioridade e submissão. Os números assustam. 12 mulheres são assassinadas todos os dias em média no Brasil. É o que mostra o mapa da violência. Em 2017, foram mais de 4.400 homicídios dolosos, sendo que quase 1.000 feminicídios. Mas você sabe explicar o que é feminicídio? Faço a menor ideia. É a morte por causa das mulheres só pelo fato de ser mulher. Feminicídio é quando o cabra mata a mulher por ciúme, por vingança, por traição, algo assim. Para entender melhor, nós fomos à Coordenadoria da Mulher do Poder Judiciário de Sergipe, que lida com dados de feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres pelo fato delas serem mulheres, é o ódio, é o desprezo ao gênero mulher. Então, o assassinato na condição, esse pode ser motivado, né, pela violência doméstica ou pelo simples fato de desprezar, né, o gênero feminino. Os dados apontam que a taxa de homicídio de mulheres no Brasil é a 5ª maior do mundo. O estado recordista de homicídios contra mulheres é Roraima. Sergipe está em 18º lugar. Uma colocação intermediária, mas preocupante. De fato, os números em Sergipe não são pequenos, mas relativos ao Brasil, ao país em si, ainda estamos numa colocação, diríamos, um pouco mais confortável. Mas, infelizmente, nós vivenciamos nos últimos dias, né, celebrando os 12 anos de Lei Maria da Penha, vários casos de feminicídio, não em Sergipe, mas a nível nacional. E aí nós vislumbramos uma sociedade em que é marcada pelo ódio a essa mulher, né? Pelo ódio ao gênero feminino, uma cultura marcada justamente pelo ódio ao gênero feminino. Infelizmente, nós temos que trabalhar essas questões dentro das escolas, principalmente na questão da educação dos filhos, né? A divisão de papéis influencia demais na violência doméstica e familiar contra a mulher. Os dados demonstram que a maior parte das vítimas dos feminicídios domésticos se encontra na faixa de 15 a 49 anos de idade e são negras. O feminicídio é o ponto final de um ciclo de violência que geralmente começa de forma sutil. A gente se isolar nesse lugar, né, de vítima também, que eu acho que a gente começa a questionar também esse lugar de vítima, ela foi naquele momento, mas não dá para ser vitimizada a vida toda.
né? Então, mas ele me bate e fica parada, né? Então, quando você busca mudar, você tem que correr atrás e aí você consegue a partir do seu desejo, da sua vontade de mudar aquela situação. Então, rede social, né, de apoio, famílias, amigos, instituições, livros, entrevistas, assim, eu tive muito essa busca. Eu sou assistente social, então isso também me ajudou um pouco a partir do momento que eu me formei e comecei a ter vislumbrado os caminhos possíveis, né? Porque muitas vezes você não consegue sair dessa teia. É uma teia que te amarra a violência. Quem já foi vítima e conseguiu fazer esse corte antes de chegar num feminicídio, faz um alerta. Eu estou dizendo que eu sofri violência desde os 7 anos e que hoje eu milito para melhorar as situações das mulheres vítimas de violência, porque eu sei que é possível sair desse lugar. Hoje a gente tem legislação que já permite a proteção, o cuidado com o agressor, né? A gente tem situações de proteção dessa mulher quando ela está exposta ao perigo iminente. Né? Tem instituições que hoje acolhem essas mulheres e seus filhos. Então é possível mudar. E você vai permitindo que elas conheçam outro modo de viver. Porque, como eu disse anteriormente, a violência é socialmente aprendida. Então, às vezes, você nem percebe que está sendo violentado e você acha que aquilo é normal. Olha, de 20 a 24 de agosto acontece a 11ª semana da Justiça pela Paz em Casa. O programa Sergipe Justiça conversou com a psicóloga da Coordenadoria da Mulher do TJ de Sergipe, Sabrina Duarte, para saber os preparativos para o movimento. Semana da Paz em Casa. Todas as semanas têm como foco principal chamar a atenção da sociedade para a violência doméstica contra a mulher, né? Então, além das próprias ações que a gente já desenvolve e concentra dentro da semana, né, tem o chamar a atenção da sociedade e o mobilizar internamente o próprio judiciário para as questões relacionadas, para os processos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Preparação da Justiça de Sergipe. A gente tem algumas ações, né, muitas delas em parceria, e, na verdade, tem culminâncias de ações que a gente já vem executando, como, por exemplo, vai ter uma ação muito interessante que vai ser culminância do Programa Interior em Rede e do projeto Construindo Conceitos e Ações, que vai ser a sensibilização e capacitação de coordenadoras municipais da mulher. Então, coordenadoras de alguns municípios, aliás, de vários municípios, virão para Aracaju para uma capacitação sobre violência doméstica contra a mulher e elaboração de projetos na área. Educação como forma de combate. A gente não tem dúvida que a única forma de mudar a cultura violenta é através da educação. A legislação ela é importante, sem dúvida, ela é uma resposta, né, aos crimes. Contudo, uma forma de prevenção é a educação. E aí a gente tem um investimento muito grande nesta área, acreditando que a gente tem que educar os atores que trabalham com o processo de violência doméstica contra a mulher, com a violência doméstica contra a mulher, e também de forma preventiva a própria população, né? Jovens, né? Pais, mães, professores, para realmente a gente mudar essa cultura que está posta hoje, que naturaliza a violência doméstica contra a mulher. 12 anos da Lei Maria da Penha. Diferente do que muitos pregam, acho que muita coisa evoluiu, né? Eu acho que a gente está andando, está caminhando. Tem muita coisa a ser mudada ainda, tem muita discussão a ser levada em consideração ainda, porém, a gente já saiu. A gente já está um pouco mais à frente do que a gente estava há 12 anos. Claro que aí a violência contra a mulher já passa a ser crime, né? E aí começa a se dar uma atenção, se dar um olhar, criar programas. Então hoje a gente já tem uma visibilidade que antes não tinha. Obviamente que temos muito a trilhar, mas já estamos iniciando aí um processo. O privilégio da dor. É interessante porque tem nos chamado muito a atenção recentemente alguns casos, e esses casos parecem sensibilizar mais as pessoas, né? E aí quando você vai olhar com mais cuidado, são de mulheres brancas, bem-sucedidas, né? De classe média ou classe alta, etc. Não é que não tenhamos que nos sensibilizar e que nos mobilizar com esses casos, mas temos que também olhar para os demais que estão acontecendo todos os dias, né?
no nosso entorno, como, por exemplo, de mulheres negras de periferia, né, mulheres de classe social menos abastada, e que a gente, às vezes, deixa na invisibilidade, porque é comum acontecer, né? Então, a gente precisa começar a se sensibilizar com todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por hoje é só. O nosso programa fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá!